Lembrado? Bom, a primeira coisa é que antes o tráfico era um bolo só. O tráfico estava previsto no artigo 12, 13 e a associação para o tráfico estava prevista no artigo 14 da lei anterior. E o problema é que esses artigos juntavam no mesmo saco uma série de condutas que eram de gravidades distintas. Hoje, nós temos 1000 subespécies de tráfico. Então, repara, nós temos o crime de tráfico, o tráfico de drogas, que está no artigo 33. É um crime equiparado a hediondo, é um crime com sanções bastante graves, é um crime cuja pena aumentou, passou a ser de 5 a 15 anos. Era de 3 a 15, hoje é de 5 a 15. Então o tráfico ficou mais grave. Mas aí o legislador desmembrou coisas que antes podiam ser consideradas como participações em tráfico e agora são crimes autônomos. E quais são esses crimes autônomos? Primeiro, que provocou uma grande diferença. A questão de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga. Eu não estou dando a droga para a pessoa, mas eu estou induzindo, estou instigando, estou auxiliando alguém ao uso de droga. Hoje, essa conduta não é mais equiparada ao tráfico. Antes era, hoje não é mais. Ela é um crime autônomo, previsto com uma pena menor. Então, a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga tem hoje uma pena menor do que o tráfico. É um crime autônomo e tem uma pena menor do que o tráfico. Ok? Segunda conduta que foi desmembrada. A conduta de fornecer droga. Fornecer, agora olha só, fornecer droga a terceiro, mas para uso compartilhado. Fornecer droga eventualmente, não é profissionalmente, frequentemente, eventualmente, para uso compartilhado. Então, é aquela cena clássica do sujeito que chega ali na festinha, ele leva a droga dele, seja maconha, seja cocaína, o que quer que seja, e ele põe na roda. Põe na roda para os amigos, quer dizer, ele compartilha o uso com os amigos. Pela lei antiga, ele é equiparado ao traficante. Pela lei antiga, ele tinha uma pena de 3 a 15 anos. Pela lei nova, ele comete um crime autônomo, muito mais brando, inclusive um crime de menor potencial ofensivo. Um crime muito mais brando, um crime muito mais leve. Então, hoje existe o tráfico, existe outro crime, que é o induzimento, instigação e auxílio ao uso. Existe outro crime, que é o fornecimento da droga para uso compartilhado. Existe um outro crime, que é a participação ou colaboração no tráfico como informante. Na lei antiga, quem colaborava para o tráfico como informante, sabe o camarada que é o olheiro do morro, que fica ali, né, vendo se está chegando a polícia, etc. A pessoa que era colaboradora do tráfico como informante entrava no tráfico, entrava junto com o traficante, era todo mundo no mesmo bolo, no bolão do 12, era o bolão do 12. Hoje, colaborar com o tráfico como informante é um crime autônomo e é um crime mais leve do que o tráfico. Está anotando na sua cabeça? Tráfico é um crime. Outro crime, induzimento, instigação e auxílio ao uso. Outro crime, fornecimento de droga para uso compartilhado. Outro crime, colaboração com o tráfico como informante. O próximo crime que foi desmembrado do tráfico, que saiu do tráfico, aí foi transformado num crime mais grave do que o próprio tráfico. Pela lei antiga, era tudo bolão do 12. Agora ele é considerado um crime mais grave do que o tráfico. É o financiamento do tráfico. Então, um camarada que financia o tráfico, hoje tem uma pena maior do que o traficante. Veja que o legislador fez foi criar inúmeras exceções à teoria monista. Lembra a teoria monista? Que todo mundo que contribui para o mesmo crime responde pelo mesmo tipo? Agora não, cada um responde por um. O traficante responde por um, o olheiro que colaborou como informante responde por outro, o financiador responde por outro, cada qual por um. E a última conduta ligada ao tráfico, mas que também é um crime autônomo, e aí já era a associação para o tráfico. A associação para o tráfico já existia na lei antiga e agora continua existindo. Então, em relação ao tráfico, nós temos inúmeras condutas que foram desmembradas. O tráfico, a colaboração para o tráfico como informante, o financiamento do tráfico, a associação para o tráfico.
Percebe? São 4 condutas envolvendo o tráfico. Tráfico, colaboração para o tráfico como informante, financiamento do tráfico e, por fim, a associação para o tráfico. E 2 condutas que antes eram consideradas como tráfico, hoje não são mais, que são o induzimento, instigação e auxílio ao uso, que era antigamente considerado tráfico e hoje é um crime também autônomo e bem menor, e o fornecimento de droga para uso compartilhado, que antes era considerado tráfico e hoje é um crime autônomo bem menor, apesar de também serem parágrafos do artigo 33, não são o tráfico na exata acepção da palavra. Quer dizer, não são o tráfico, né, do ponto de vista da gravidade da conduta. Ok? Então, as 2 grandes modificações que têm caído bastante em concurso são essas. Primeiro, o usuário que recebeu um tratamento bem mais brando. Segundo, o traficante que recebeu um tratamento diferenciado. Quer dizer, aquele bolão do 12, aquilo que era tudo na mesma sacola, agora são condutas bem diferentes, são condutas separadas. O que permite, claro, ao juiz, né, ter uma maior elasticidade, ter uma maior flexibilidade na hora de tipificar cada uma das condutas. Ok? Muito bom, meus amigos. Nós falamos aqui, lei de drogas é muito empolgante, eu acho, porque é um assunto vivo, um assunto polêmico. Teria muito mais para falar, mas aqui para a nossa finalidade de concurso público, de OAB, a gente falou realmente o que era essencial dos aspectos penais. Claro que eu não falei nada de processo, que também tem coisas interessantíssimas. E aí? Já pensou? Chegou a alguma conclusão? Tem uma opinião formada? Então, manda para a gente. Você sabe, o nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. Não é isso? provafinal@lfg.com.br. Manda tua participação. Você sabe que a gente espera e adora quando ela vem. Tá legal? E enquanto ela não vem, vamos ver o que os colegas perguntaram a respeito desse tema. Cada pergunta cabeluda que pode ter aparecido a respeito disso. Então, não sai daí, que daqui 1 minutinho, pergunte ao professor. Lei de drogas é o nosso tema do dia, aspectos penais da lei de drogas. Nós falamos um pouquinho na parte anterior sobre porte e sobre tráfico. E agora chegou a hora do pergunte ao professor. Então vamos ver as perguntas dos colegas a respeito desse tema? Eu estou só esperando para ver o que vai dar. Vamos ver. Professora, qual é a quantidade de droga que diferencia o tráfico do porte? Essa é uma pergunta que não pode faltar. Ela é feita por entre 10 candidatos e ela tem uma importância prática muito grande, na verdade. Quer dizer, você é pego ali com uma quantidade e a polícia tem uma incumbência muito importante, porque se ela enquadrar você no porte de droga, ela não pode nem efetuar uma prisão em flagrante. Ela tem que lavrar um termo circunstanciado, é uma infração de menor potencial ofensivo, não pode haver prisão, você vai para o juizado especial, quer dizer, tem uma consequência imediata ali, na hora, na tua vida. Por outro lado, se a polícia enquadrar você no tráfico, ela não só pode prender você em flagrante, como, no caso, isso é aspecto processual, não vou tocar, mas no caso de prisão em flagrante, a lei, isso está controvertido no Supremo, mas a lei determina que não cabe liberdade provisória. Então, quer dizer, você não só pode ser preso, como você não pode ser solto, não pode ter liberdade provisória. Portanto, é uma responsabilidade bem grande da autoridade policial. E como é que ela vai saber se vai te enquadrar no porte ou no tráfico? É olhando a tua cara? É olhando o jeito que você está vestido? É botando na balancinha e vendo a quantidade? Qual que é o critério? Claro que há situações extremas e que daí não dá para você, né, recusar. Né? Se eu sou pego com um caminhão de droga, com uma plantação de droga, evidentemente que ninguém vai achar que isso é para uso pessoal. Se eu sou pego com uma quantidade ínfima, muito pequenininha de droga, no momento de usar a droga, puxa, ninguém vai achar que eu sou traficante. Mas e se for uma coisa intermediária? Eu sou pego ali com alguns papelotes de cocaína, com alguns gramas de maconha. Como é que o juiz ou a autoridade policial vai decidir se é porte ou se é tráfico? Afinal de contas, a quantidade importa? Importa.